Olá, turminha! Hoje vamos falar sobre frações. Vocês já ouviram falar esse termo? Vocês saberiam dizer o que significa a palavrinha fração? Vamos estudar um pouquinho sobre o assunto? Frações. O que será que são frações? Em que situações do dia recorremos a elas? Você já parou para pensar sobre esse termo? Representar quantidades com números inteiros é fácil, não é? Observe. Olhe o chocolate na mão dessa pessoa. Se ela comê-lo inteiro, terá comido um inteiro. Então, eu posso representar esse chocolate com o número 1. Um inteiro. Um chocolate inteiro. Agora, vamos pensar em outra situação. São duas pessoas e precisamos dividir a barra de chocolate. Neste caso, como podemos representar em matemática a parte que cada um receberá? Pense, pense, pense. Cada um comeu metade de um chocolate. Este é um caso em que podemos recorrer às frações para representar matematicamente a quantidade que cada um comeu. Vamos lá. Cada um comeu uma parte de um todo, ou seja, cada um comeu uma parte de um chocolate inteiro. Assim, podemos representar a parte que cada um comeu por meio da fração 1/2. Ou seja, o chocolate foi dividido em duas partes e cada um comeu uma parte. No exemplo do chocolate e da divisão que foi feita, 1/2, o número 2 representa o número de partes que o chocolate foi dividido e o chamamos de denominador. O número 1 representa a quantidade que cada um comeu do chocolate e chamamos de numerador. Outro exemplo. Suponhamos que alguém comerá uma pizza durante o jantar. A pizza foi dividida em 4 partes iguais. Como ainda está inteira, podemos representá-la por meio da fração 4/4, ou seja, 4 partes de 4. Este 4 representa as partes em que a pizza foi dividida. E este 4 representa a quantidade de partes que ainda temos. Portanto, 4/4 corresponde a 1, ou seja, um inteiro, uma unidade. E se a pessoa que comprou a pizza resolver comer um pedaço? Como representaremos a parte que ela comeu? Representaremos por meio de uma fração, a fração 1/4. Por quê? Porque já sabemos que o denominador indica o número de partes que o meu todo foi dividido e o numerador indica o número de partes que foram tomadas. Neste caso, ele comeu um pedaço. Ele comeu um pedaço de 4 partes que haviam. Então, ele comeu 1/4. Mas a pergunta poderia ser diferente. A pergunta poderia ser assim: quantas partes restaram? Bom, se ele comeu uma parte e haviam 4, restaram 1, 2, 3. Restaram 3 partes. Restaram 3 partes de um total de 4 que haviam. Então, a fração que representaria matematicamente o que sobrou da pizza seria 3/4. 3 partes de 4 que haviam. Vamos praticar um pouco. Observe este círculo. Qual é a fração que representa a parte que está pintada?
Pense, pense, pense. Se você respondeu 3/8, parabéns, você acertou. Dependendo do denominador, realizamos a leitura de frações da seguinte forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100. Vamos parar por aqui hoje. As demais leituras ficarão para a próxima aula. Até breve!